No programa de hoje você vai conferir: denúncia. Assédio moral e desrespeito à legislação trabalhista são as reclamações contra a empresa de biscoitos Zezé. Pelotas 200 anos para quem, no dia do aniversário da cidade, manifestantes saem às ruas. No quadro A Voz do Povo, morador de rua fala do descaso do poder público com quem não tem moradia. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou o Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação. Pelotas comemorou seus 200 anos no último sábado, dia 7, e as programações do Pelotas 200 anos para quem buscou trazer à tona assuntos e temas de interesse dos trabalhadores que realmente constroem a cidade. Com uma grande movimentação do dia do aniversário de Pelotas, manifestantes saíram às ruas, na Marcha dos 200. No último sábado, dia 7 de julho, foi comemorado o aniversário de 200 anos de Pelotas. Para contrapor as comemorações feitas pelo poder público e a elite pelotense, o Fórum de Lutas de Pelotas organizou uma marcha para denunciar e contar a outra versão da história, dos 200 anos de exploração do povo pelotense. A marcha começou na Esquina Democrática, passou por diversas ruas e realizou uma plenária popular na Praça Coronel Pedro Osório. O movimento terminou junto ao palanque que a prefeitura montou para distrair a população e gastar o dinheiro público na Avenida Bento Gonçalves. Participaram do movimento trabalhadores organizados, estudantes e a sociedade civil. Pelotas, 200 anos para quem? E a programação continuou na última terça-feira. A mesa de debates contou com os temas Gênero e Diversidade. Confira as imagens dessa programação e depoimentos. Meu nome é Sheila, sou ativista do movimento sindical, me organizo na CSP com Lutas e estamos organizando e ajudando no Fórum de Lutas Sociais de Pelotas. Então, nós do movimento sindical, popular, estudantil, através do Fórum de Lutas, estamos organizando um contraponto ao anunciado 200 anos de Pelotas, onde a gente tenta mostrar o lado da classe trabalhadora, de quem construiu a história e a riqueza de Pelotas, o lado dos que sempre foram explorados e oprimidos. E estamos aí em todas as mobilizações, em todas as lutas, promovemos uma marcha no centro da cidade, entre outras atividades de discussão de interesse da classe trabalhadora. E no momento onde a gente vê o conjunto, das prefeituras das cidades com muita pobreza, com muitas necessidades, onde o conjunto dessas prefeituras utilizam os orçamentos para pagamento da dívida com a União e deixam de investir em saúde, educação, moradia, saneamento. Então, a gente vê que a necessidade de luta e organização da classe trabalhadora ela continua necessária e que é necessário continuar a organização para combater esses governos e o ataque que vem da classe dominante. Mais facilidade em focar num aspecto de qualquer do trabalho, da vida, do cotidiano, eles têm essa característica e nós mulheres temos essa capacidade de ver o todo. Então acho que nós temos muito a contribuir com os homens e os homens também têm muito a contribuir com as mulheres. Eu sou professora Eunice Couto, professora de Língua Portuguesa e Literatura na Rede Pública Estadual, trabalhando aqui no Colégio Dom João Braga. Hoje estamos aqui na Câmara de Vereadores para a terceira mesa do seminário 200 anos de Pelotas para quem? Onde se pode fazer uma análise mais crítica do que foram esses 200 anos, ultrapassando as questões da história oficial que deixam de lado
quem realmente trabalhou e quem realmente fez a história de Pelotas. Então, nesse momento, nós temos no plenário uma série de alunos de primeiro ano do ensino médio e de 8ª série, que vão ouvir um pouco mais da nossa história, de como ela realmente ocorreu e de que forma isso influencia na nossa vida atual. Então, este fórum tem este valor, né? Desde a primeira mesa, onde fala do movimento da escravidão, do latifúndio em Pelotas, até hoje, que vai abordar o tema da diversidade, né? Do gênero e da diversidade, que são temas bastante polêmicos, muito atuais, e que tem todo um histórico interessante e que passa além, né, daquilo que a história oficial nos conta. Então, nós estamos vendo a história feita por quem realmente fez a história de Pelotas, por quem é Pelotas, é pelo povo pelotense. E vamos deixar os grandes nomes nos seus lugares, nos museus. O Fórum de Lutas Sociais permanecerá com atividades. Acompanhe a programação completa no blog pelotas200anosdelutas.blogspot.com. A cidade de Pelotas ainda possui muitos moradores de rua. Muitos deles não possuem perspectivas de moradia pelo silêncio que o poder público tem tido com este assunto. Ouça a voz de um morador de rua que fala sobre sua trajetória na cidade e sua opinião de como o governo está agindo diante deste grave problema social. Morador de rua, vivo faz anos na rua, até perdi as contas também, né? E meus parentes não dão bola pra mim porque pensam que eu fumo pedra, cheiro cocaína, e é coisa que eu não faço. Minha maconha eu uso, meu cigarrinho, tá, de vez em quando. E eu vejo pra muita gente, assim, que às vezes eu tenho força, assim, que tentar ajudar, mas eu não posso, né, meu? Pra quem pode, que tá escutando agora, assim, que dá uma força, um apoio para nós, os moradores de ruas, que às vezes eles pensam que nós somos ladrão, somos isso e aquilo, mas não, meu. Às vezes a gente está passando dificuldade, o que passa na cabeça, tem vários aí que passa na cabeça, pô, vou fazer isso para fazer dinheiro, fazer aquilo. Aí não é entre nós, aí tu sabe que vem muitas coisas ruins na cabeça que a gente faz. É que nem eu tava falando agora para vocês do albergue, casa de passagem. O albergue, lá eles dão um apoio legal, que nem ele falou que escolhe, isso daí é verdade, eles escolhem. E a casa de passagem, se não gostar da nossa cara, eles não botam lá pra dentro. Que nem tem uma outra lá que, comida, isso e aquilo, eles dão tudo direitinho, mas muitas coisas lá eles desviam, sabe? E a gente estava precisando de uma casa que o prefeito botasse para ser os moradores de rua, nem que ele ajudasse também a nós trabalhar de manhã até de tarde, para depois ir direto para casa para trabalhar, não é? Para dormir, descansar e depois trabalhar, porque aí eles vão ver que não iria existir mais aqueles pessoal deitado na rua. E também, eu quantas vezes fui lá na casa de passagem lá, eu com os documentos, tem que falar com a assistência social, pô. Aí eu passei aquele dia, deu noite para chegar lá, aí tem que falar com a assistência social, eu tenho que dormir na rua para mim amanhã conversar com a assistência social. E eles não apoiam de jeito nenhum, sobra a cama, mas eles não apoiam para nós dormir. Isso daí é uma coisa que se Deus também, ele, graças a Deus, sempre está ajudando nós, mas se a prefeitura tivesse vergonha na cara, ele também tinha que, para depois, que eles gostar de falar do cara que nós somos moradores de rua, um ladrão, um traficante, e assim, que nem fala, um usuário de droga, eles gostam de falar da nossa cara, mas para ajudar nós eles não têm condições. Condições tem bastante, mas não tem força de apoio, mesmo, pedir voto também. Eles estão orando, quase chorando na nossa volta pro voto. E enquanto a gente está aí, que nem aí, mal, eles não apoiam, deixa nós tudo atirado. E é que nem eu falo, se tivesse umas condições para nós ter aonde moradia, aonde tem uma moradia, até agradeceria. Alguém já te procurou na rua para te oferecer apoio? Por enquanto ainda não, assim, a única pessoa que às vezes apoia que vejo que está em dificuldade, as pessoas daqui que levam para casa lá para a chácara, que apoiam os caras que
estão precisando mesmo, que são usuários de droga, que querem mudar de vida, e eles apoiam, ajudam. E eu, por enquanto, aqui em Pelotas eu vejo só isso. Eu já tive em Porto Alegre no Desafio Jovens, que Três Coroas, mas ali também são... Lá ali eles falam que é de graça, mas se tu é bem longe, depois estão explorando o cara, explorando os parentes do cara, tal preço, isso e aquilo, pra ele estar bem. Cobrou uma vez da minha avó, que a minha avó nem tinha condições, R$600. E nem eu sabia, depois eu telefonei pra minha avó, não, mentira, não paga nada. Aí é que nem assim, pô, se eles tivessem condições assim, pô, faz uma casa pros moradores de rua então, né, meu? E que ajude nós, nem que seja dormir de noite e nós trabalhar através da manhã, da tarde, para não ficar vagando na rua. Isso daí eu queria um apoio, né? Foi instalado em Pelotas o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça, com a finalidade de apurar os crimes cometidos na ditadura civil-militar no Brasil, a partir de 1964. O programa Nossa Luta trouxe uma entrevista exclusiva sobre o tema na edição passada com a professora Alessandra Gasparotto, uma das criadoras do comitê na cidade. Hoje vamos acompanhar alguns depoimentos do ato de lançamento do projeto. Eu quero falar agora que eu tenho um marido doente. Em 1969, enquanto eu conhecia Lutzenberg e todo o trabalho, eu conheci um grande poeta com o nome José Luiz Braga Maurício. Quando eu vi a poesia dele, O Diálogo do Incréu, ele tinha acabado de ser preso, tá? E ele escreveu, e eu me apaixonei e me casei com ele. Mas eu jamais esperava o que é ser casada com um preso político. Você não tem noção, é tortura, é Auschwitz, é tudo, é muito sofrimento. A minha vida com meu marido foi bodas de sangue, e meus filhos são um gu de sangue. Meus filhos sofreram tanto, ninguém pode imaginar o que é esse sofrimento com o poeta, não só pela ditadura militar, mas sim pela ditadura religiosa, que queimaram a obra dele, e eu fui lá salvar. E ele tinha dado para uma tia o trabalho que eu estou entregando a vocês, que é o Diálogo do Incréu, que ele escreveu numa noite de alta inspiração, e a saga de uma família brasileira e o casamento real. Porque minha filha casou com um negro preto, retinto. Então me telefonava, tua filha está louca que nem teu pai, porque ela casou com um negro, um homem de uma classe, de uma capacidade, e tudo está escrito aqui. Isso é um momento muito importante. Viva o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça. Eu acho que foi minhas súplicas, que eu creio numa outra dimensão. Alguma coisa, porque é muito sofrimento, é muita dor, você não tem noção o que é. Um homem tentar 10 vezes, tentou suicídio 10 vezes, 2 por enforcamento, e a filha dele viu aos 6 anos ele se enforcando, e depois aos 8 anos novamente. Ele não queria viver mais. Hoje ele é um farrapo humano, e eu luto porque ele é história viva. Eles têm em Rio Grande não, no Uruguai, que foi exilado, o Paulo Frank foi exilado, e ele mandou escritos para Che Guevara, e Che Guevara se emocionou muito com o trabalho dele, muito. Eu tenho muitos segredos a ser contados depois, né? E esse homem foi torturado psiquicamente, não fisicamente. O que ele foi torturado foi dentro dos hospícios, porque ele enlouqueceu, ele não aguentou, de um homem de uma sensibilidade dele. Ele é amarrado em correntes, levando choque, aquela inteligência superior que vocês vão ver, vocês da comissão, eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu ganho R$1.000 por mês, eu sou professora de arte, eu nunca fui militante política. Eu sempre lutei pela educação através da arte, e meu grande trabalho é em cima das seitas fanáticas, da loucura que está acontecendo, da lavagem cerebral que essa gente está fazendo, jovens. São anos e anos de pesquisa. Eu quero esse momento, que eu acho assim, muito forte, sabe, entregar para vocês. E dizer também que eu tenho um filho que aos 14 anos de idade, ele foi ameaçado de morte. Porque, graças a Deus, meus filhos são completamente anticapitalistas. Eu sou comunista,
Mas é um comunismo diferente, não é um comunismo stalinista, né? Não é ditadura. Um comunismo que todo... Eu não suporto o capitalismo, né? É uma coisa muito... E eles pegaram isso. Então, meu filho foi ameaçado várias vezes, e ele é um ecologista, ele faz pós-doutorado na FURG, tá? Ornitólogo. E a minha filha faz teatro em Porto Alegre. E ela fez a peça da vida do meu marido e a minha, tá? Que se chama Para Sempre Poesia. É fortíssimo. O pessoal chorava, tá? E quero dizer assim, eu preciso de muita força. Eu vim aqui pedir socorro. Lancem o trabalho de um poeta que vive agonizando em depressão profunda. Isso é um momento muito bonito, gente. Que Deus abençoe vocês, que eu creio numa outra dimensão, né? Meu marido que é ateu, o diálogo do incrédulo está aqui, ele falando com Deus. É uma coisa fantástica, eu fiquei completamente enlouquecida. Ele é um homem muito erudito, estudioso, inclusive da cultura grega, né? Então quero dizer que obrigada, gente, por estar ouvindo esse momento de quem clama por justiça, tá? Por justiça de uma família que luta muito, de um filho muito sensível, muito sofrido e uma filha também, tá? Então nós somos lutadores e nós queremos um mundo novo, mas a gente quer todo mundo de mão dadas. Eu me lembro da letra, meu Deus, caminhando e cantando, pelo amor de Deus, mão dadas, todos somos irmãos. Gente, pelo amor de Deus, que momento bonito. Que a luz da verdade esteja com todos. Eu agradeço profundamente esse momento a esse comitê, tá? Que tenha muito sucesso, que leve. É um mundo novo, um mundo da fraternidade, do amor, de todo mundo de mão dada, não tendo rico nem pobre, assim, pelo amor de Deus. Começar esse processo, e eu acho que o professor colocou muito bem. Por que a gente lutou na época? Por que muita gente resistiu? Porque, na realidade, um projeto que estava desenhado e se desenhando, que podia ser uma utopia, mas era um projeto que a gente tinha. Havia gente sonhando com outra sociedade, que ainda há, hoje, gente que sonha com outra sociedade. Quem sonhava com outra sociedade desencadeou na época um processo para construir essa nova sociedade, que foi basicamente o período de 60, 64. Esse processo foi interrompido. Com toda razão, quem estava com esse processo, ou nesse projeto, montou resistência, tentou se organizar. E, gente, eu não sei se a organização da época e os inimigos ou inimigo da época é pior que o inimigo de hoje. Não sei. Eu tenho dúvida. Eu acho que na época era mais fácil identificar, era mais fácil saber contra quem lutar, era mais difícil porque nós estávamos limitados nesse processo, porque quem se apropriou do Estado se apropriou não para construir uma sociedade para todos, se apropriou para lutar contra aqueles que sonhavam por uma outra sociedade. E o uso do Estado, e por isso eu acho que os comitês têm essa função não apenas de reler a história daquele período, de montar uma outra leitura, de desmistificar e desmontar a leitura que está sendo dominante, ainda é dominante, isso que nós vimos. Mas que ditadura foi essa? Não houve nada. Tá? Então nós temos que desmontar isso, é reler esse passado, reconstruir, né, essa memória. Agora, isso não vai ser fácil. Uns dizem, é um processo pedagógico, também pedagógico, mas é um processo de luta política. Nós vamos ter que travar uma luta muito dura, gente, porque a mídia está aí. E ela tem uma capacidade muito grande. Eu só queria dizer isso. E que eu estou disposto, disponível, continuo sonhando
vou continuar sonhando e apoiando aqueles que sonham por uma outra sociedade, que nós temos condições de... Acho que temos condições de mudar. Isso nós temos que acreditar, porque senão não tem razão também de por que estarmos aqui. E o professor colocou muito bem. É uma necessidade, mas... Para acompanhar o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça, acesse no Facebook, facebook.com/comitê.pelotas. Conheça o seu sindicato. Rovanir Matias fala sobre as parcelas de pagamento de diferenças salariais referente ao processo movido pelo sindicato contra a empresa Josapar por não respeitar a folga semanal. Fique atento. Descanso semanal remunerado, um direito que já veio lá da Constituição de 1988 e que garante aos trabalhadores uma folga remunerada a cada 7 dias de trabalho. O sindicato esse mês de julho agora está finalizando o pagamento da última parcela, num total de 9, de um processo que foi movido contra a Josapar, justamente por a empresa, entre o período de agosto de 2004 até maio de 2008, ter algumas escalas de trabalho que não respeitavam esse direito. Então acontecia ali de ter trabalhadores com folga no 8º dia, no 10º dia. Aconteceu casos onde tinha setores que tiveram a folga no 14º dia, ou seja, passaram 2 semanas trabalhando sem ter essa folga. E essa ação foi ajuizada com base em informações que nós recebemos dos trabalhadores da Josapar, e após o andamento normal do processo foi formalizado um acordo, um acordo que beneficiou 103 trabalhadores, no valor total do processo de R$ 195.080. Parcelamento feito em 9 vezes, que está sendo concluído agora, no mês de julho, a última parcela desse processo. Então, trabalhadores da indústria da alimentação, fiquem atentos aí em sua jornada de trabalho. Tenha consciência de que é um direito seu ter a folga, ter o descanso semanal remunerado a cada 7 dias. Se a folga estiver acontecendo após esse período, entre em contato com o Sindicato da Alimentação, porque alguma irregularidade há, com certeza. Mais uma denúncia de assédio moral. Estamos diante da fábrica de biscoitos Zezé para denunciar mais um assédio moral que ocorre nesta empresa. Há vários xingamentos, humilhações em que o carregado geral pratica contra os trabalhadores da fábrica de biscoitos Zezé. O sindicato está de olho. Como se não bastasse isso, há mais uma denúncia da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA. Demitiram vários cipeiros, aonde o sindicato, juntamente com a empresa, tentou solucionar o problema, só que não conseguiu, não teve êxito. A empresa se mostrou truculenta, aonde os trabalhadores tiveram que entrar na justiça para rever o seu direito, só que não houve acordo, teve que ir para a justiça. Nós, do sindicato, ganhamos a causa, ganhamos a reintegração de posse, só que os mesmos não quiseram ser reintegrados porque não aguentaram o assédio moral da empresa Zezé. O sindicato continua sempre de olho nessas denúncias, porque isso também é um assédio moral. Estamos denunciando o assédio moral da empresa Zezé. Aconteceu a segunda rodada da Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação. Os jogos estão ocorrendo todas as quartas-feiras no ginásio do Zecão. Vamos acompanhar como foi a rodada. Primeiramente, eu queria agradecer ao andamento do campeonato. A princípio vai ser um campeonato bom. Hoje a gente veio meio desfalcado. Nosso goleiro não foi bem, mas faltou mais 3 atletas. Mas é isso aí, futebol é isso aí. Vamos dar os parabéns aos nossos jogadores que deram um belo jogo. Mas não deu, é isso aí, vamos partir para a próxima partida e vamos ver o que está acontecendo. Queria agradecer também ao sindicato pelo campeonato que está promovendo aí para nós, funcionários, nossa empresa, é um incentivo para nós, né? E é isso aí, para parabenizar todos vocês aí.
um belo campeonato que estão fazendo. Queria agradecer o pessoal do sindicato e o Rogério, que está fazendo o pessoal da indústria aí, foi muito bom. Esperamos fazer uma grande participação. Em primeiro lugar, a nossa equipe quer agradecer a oportunidade de estar participando dessa Copa de Futsal, a Roseira Dino Peixoto. E o jogo foi muito bom, a gente conseguiu ganhar o primeiro jogo de Bataú, a gente montou um time para tentar ser campeão e vamos batalhar para isso. Mas vamos para cima deles. Aqui para agradecer a presença da firma no campeonato do sindicato. Se esforçando, fizemos um jogo difícil. Creio que a gente vai melhorar durante o campeonato e a gente consegue classificar. No início do dia 4 de julho, a Copa de Futsal, o Sindicato da Alimentação, tem acontecido as rodadas todas as quartas-feiras aqui no ginásio Zecão. O resultado da semana que passou, na rodada passada, foi Josafá Secagem 6, Copotinho 6, Zezé 6, Orlândia 6, Cereale B 6 e Gobel 2. Esses resultados da rodada que passou. No dia de hoje, a rodada foi a seguinte: Família 3, Pelotas B 4, Adilho Peixoto 4, a Roseira CDA 2, Sul 4, Consulado de Manutenção 1. Esse é o resultado final da rodada, segunda rodada da Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação. O sindicato convida a todos a mobilizarem suas torcidas e participarem deste grande evento esportivo. Os jogos acontecem no ginásio do Zecão, que fica localizado na Avenida Fernando Osório, número 4890. Música e poesia também estiveram presentes na programação do Pelotas 200 anos para quem? Na última sexta-feira, mais de 10 artistas expressaram as lutas sociais através da arte, no Pelotas à Mostra. O que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. Bora lá, bora! O que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. Calma, negão, o que é do homem, o bicho não come. E o tambor no morro alto vai batendo sem parar. O tambor no morro alto vai batendo sem parar. O coração da catraca tá pra namorar. Perfumada, enfeitiçada, linda, linda de matar. A mimosa dourada do Conrado é o xodó. A mimosa dourada do Conrado é o xodó. Gordinha pra sassaricar, vai levantando o pó do xodó. A mimosa dourada não com nada é o xodó. Aponta mal olhado, com medo de se deixar, e diz que vai sim, e vai fazer um saco. O que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. Calma, negão, o que é do homem, o bicho não come. A namorada vai tocar, hein? Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá. E pro ano, quem sabe, voltamos pra festejar.